Eu achava que a fé era o que me sustentava, mas um dia descobri que, na verdade, estavam me sugando a vida. Foram 20 anos da minha existência entregues a uma igreja que se dizia de Deus, mas que, na prática, servia mais ao bolso e ao orgulho dos pastores do que ao coração das pessoas. Você já sentiu aquela sensação de ter sido feita de besta? De ter confiado, orado, chorado, se humilhado, e no fim perceber que foi usada como peça num jogo sujo? Pois eu senti. E a dor foi tão funda que parecia que eu tinha engolido um pedaço de vidro. Durante 2 décadas, eu fui a irmã que chegava mais cedo. Varria o chão do templo, cozinhava para as campanhas, deixava de comprar um remédio para poder pagar o dízimo em dia, acreditando que aquilo era prova de fé. Enquanto isso, eu via o pastor Paulo, sempre falando alto contra o pecado, subindo no púlpito com terno novo, relógio brilhando e o carro cada vez mais caro na porta da igreja. No começo, eu não queria acreditar no que meus olhos viam. Achava que era coisa do diabo tentando me desviar. Mas quando eu mesma presenciei ele entrando num motel com uma moça da congregação, meu coração estalou. Eu senti o mundo girar, como se todas as orações que fiz tivessem sido cuspidas de volta na minha cara. Naquele instante, percebi que minha fé não tinha morrido. Ela tinha sido sequestrada. E é nessa hora que a pergunta vem e não sai da cabeça. Como é que a gente continua acreditando em Deus quando descobre que foi enganada em seu nome? A coragem, muitas vezes, não nasce de um grito, mas de um sussurro que se recusa a ser silenciado. Antes de mergulharmos no coração desta jornada, um pequeno convite. Se histórias de coragem, fé e redescoberta ressoam com a sua alma, considere se inscrever em nosso canal. Assim como a jornada de Honorina, a nossa também é feita de conexões e da força que encontramos quando compartilhamos nossas vozes. E agora, voltemos ao silêncio ensurdecedor daquela igreja em Araguari, no instante em que um sussurro estava prestes a se tornar um trovão. O ar dentro da igreja da colheita divina era denso e pesado, uma mistura do cheiro de cera de vela barata, poeira antiga nos bancos de madeira e o perfume floral adocicado das senhoras mais devotas. Do lado de fora, o sol de Minas Gerais castigava o asfalto, mas ali dentro, a penumbra e os ventiladores de teto que giravam lentamente criavam uma falsa sensação de frescor, uma trégua que era mais espiritual do que física. No púlpito, a voz do pastor Paulo ressoava, forte e magnética, cada palavra calculada para inspirar temor e obediência. Porque o Senhor testa os seus. Ele testa a sua fé no fogo da provação. E qual é a maior prova de fé, irmãos? Ele bradou, fazendo uma pausa dramática, varrendo o salão com um olhar penetrante. É a entrega total. Quando a sua despensa está quase vazia, mas o seu coração está cheio de confiança para entregar o dízimo. Quando a mão que segura a carteira se abre para a casa de Deus, as portas do céu também se abrem para você. Honorina Lopes, sentada no terceiro banco, como sempre fazia há 20 anos, sentiu as palavras do pastor como pequenas pedras sendo atiradas contra seu peito. Seus dedos, nodosos e marcados por décadas de agulha e linha, apertavam o tecido puído de sua saia florida. Ela olhou para as mãos calejadas, as mesmas mãos que haviam costurado as cortinas do altar, preparado os pães para a ceia, esfregado o chão do templo de joelhos. Eram mãos que davam, sempre deram. Mas hoje, as palavras do pastor não soavam como um convite divino, e sim como uma cobrança cruel. Ele continuou, sua voz subindo de tom, beirando a histeria controlada. Eu vejo corações duros aqui, mãos fechadas que bloqueiam a bênção, pessoas que questionam a obra em vez de sustentá-la. E eu lhes digo, o diabo se alegra com a sua mesquinhez. Ele entra pela porta da dúvida, a porta que vocês se recusam a selar com o sacrifício da fé. Foi nesse momento que algo dentro de Honorina se rompeu. Não foi um estalo, mas um desmoronamento lento e profundo, como uma barragem que cede após anos de pressão invisível. 20 anos de devoção, de obediência cega, de noites em claro orando por uma prosperidade que só parecia chegar para a família pastoral. 20 anos se sentindo pequena, culpada, sempre em dívida com um Deus que, segundo o pastor, só abençoava mediante pagamento. Seu coração começou a bater descompassado, um tambor surdo em seus ouvidos, abafando a voz do pregador. Ela viu o rosto de seu falecido marido, Osvaldo, tão trabalhador e honesto.
Viu os rostos de seus filhos, criados com o suor de suas costuras, e a fé que ela lhes ensinara. A fé. Que fé era aquela? Que humilhava os pobres e enriquecia os que já tinham tanto. Com um tremor que começou nos pés e subiu por todo o corpo, Honorina se pôs de pé. O movimento súbito quebrou a hipnose coletiva. 100 pares de olhos se viraram para ela. O pastor Paulo parou no meio de uma frase, a boca entreaberta, surpreso. O silêncio que se instalou foi mais pesado do que qualquer sermão. Era um silêncio de choque, de expectativa. Irmã No, o pilar de devoção, a mais silenciosa e servil das ovelhas, estava de pé no meio do culto. Ela respirou fundo, o ar parecendo não chegar aos pulmões. Sua voz, quando saiu, não foi um grito, mas um som firme, rachado pela emoção, mas límpido como água de mina. O diabo não tá em quem não tem dinheiro não, pastor. As palavras pairaram no ar, cortantes. O rosto do pastor Paulo passou da surpresa para uma máscara de fúria contida. Ele tá, continuou Honorina, sua voz ganhando força a cada sílaba. Em quem mente em nome de Deus? Ela não esperou pela resposta. Não olhou para os rostos chocados de suas vizinhas, nem para a confusão nos olhos dos jovens. Com a dignidade de uma rainha deixando um reino que não mais lhe pertencia, Honorina Lopes virou-se, caminhou pelo corredor central com as costas retas e a cabeça erguida e empurrou a pesada porta de madeira. A luz do sol a cegou por um instante. Mas era uma luz que não queimava. Era uma luz que a libertava. O som da porta se fechando atrás dela foi o ponto final mais alto e definitivo que ela já havia escrito em sua vida. 22 anos antes daquela porta se fechar, outra se abria. Era a mesma porta da mesma igreja. Mas para Honorina, então com 52 anos, ela representava a única entrada para a esperança. Osvaldo havia partido há 6 meses. Um acidente na lavoura, súbito e brutal, levara o homem com quem ela dividira 30 anos de vida, 3 filhos e uma casa simples de tijolos aparentes na periferia de Araguari. O luto era um manto pesado e frio que a envolvia dia e noite. O silêncio na casa era ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede da cozinha e pelo zumbido constante de sua velha máquina de costura Singer. Era na costura que ela encontrava um mínimo de alívio, um ritmo mecânico que impedia seus pensamentos de mergulharem fundo demais no poço da saudade. Honorina era uma mulher de estatura mediana, com ombros que haviam se curvado ligeiramente, não pela idade, mas pelo peso das responsabilidades que sempre carregara. Seus cabelos, já grisalhos, estavam presos num coque apertado na nuca. O rosto era um mapa de sua vida, linhas de preocupação na testa, vincos de riso ao redor dos olhos castanhos e uma expressão de resiliência que parecia ter sido esculpida pelo tempo. Naquela época, a Igreja da Colheita Divina era um templo modesto, liderado pelo pastor Elias, um homem idoso, de fala mansa e mãos trêmulas, que pregava um evangelho de consolo e comunidade. Foi sua vizinha, Dona Elvira, quem a convidou pela primeira vez. Vem com a gente, No. Você precisa sair um pouco de casa, ouvir uma palavra de conforto, disse Elvira, com a gentileza de quem conhece a dor do outro. Hesitante, Honorina foi. Entrou na igreja sentindo-se um peixe fora d'água, o vestido preto de luto destoando das roupas coloridas dos outros fiéis. Sentou-se no último banco, encolhida, pronta para fugir ao primeiro sinal de desconforto. Mas o que encontrou foi o oposto. As pessoas a cumprimentavam com sorrisos genuínos. Os hinos, cantados com uma sinceridade comovente, falavam de esperança e de um amor que transcendia a perda. A pregação do pastor Elias não foi sobre fogo e enxofre, mas sobre o bálsamo da fé. Ele falou sobre viúvas, sobre corações partidos e sobre como a comunidade poderia ser o abraço de Deus na terra. Naquele dia, pela primeira vez em 6 meses, Honorina chorou não apenas de tristeza, mas de alívio. Sentiu como se uma pequena janela tivesse sido aberta em seu quarto escuro de luto. Ela voltou no domingo seguinte. E no outro. Logo, a igreja se tornou o centro de sua vida. Era mais do que um lugar de culto. Era sua nova família. Ela se ofereceu para ajudar na limpeza. Suas mãos, tão hábeis com a agulha, aprenderam a polir os bancos de madeira até brilharem e a arrumar as flores no altar. Começou a cozinhar para os eventos da igreja, suas famosas broas de fubá se tornando uma atração nas festas e quermesses.
As pessoas a acolheram. Chamavam-na de Irmã No, um título que ela abraçou com orgulho. Aquele nome lhe dava uma identidade, um propósito que ia além de ser a viúva de Osvaldo ou a mãe de seus filhos já crescidos. Ser a Irmã No significava pertencer, servir, ser vista. O vazio deixado por seu marido foi sendo preenchido, não por uma pessoa, mas por uma causa. A obra de Deus, como dizia o pastor Elias, era o melhor remédio para uma alma ferida. E Honorina, com toda a sua força e dedicação, mergulhou de cabeça naquele remédio, acreditando que ali, entre aquelas paredes, ela estaria segura para sempre. Os primeiros anos de Honorina na Igreja da Colheita Divina foram como um longo e ensolarado domingo. A comunidade era o seu mundo, e ela era um dos seus pilares mais sólidos e silenciosos. Sua rotina era regida pelo calendário da igreja. Quartas-feiras de oração, sextas de estudo bíblico e os domingos inteiros dedicados ao templo. Ela acordava antes do sol nascer, preparava seu café forte, e enquanto a cidade ainda despertava, já estava a caminho da igreja com sua vassoura e balde. Limpar o templo era seu ritual sagrado. Ela varria para fora não apenas a poeira, mas simbolicamente suas próprias tristezas. Cada banco que lustrava era uma oração silenciosa. Cada janela que abria era um convite para que a luz divina entrasse em sua vida. Seus 3 filhos, Carlos, o mais velho, que morava em Uberlândia, Lúcia, a do meio, casada e vivendo em Goiânia, e Marcos, o caçula, que tentava a vida em São Paulo, preocupavam-se com sua dedicação intensa. Mãe, a senhora não acha que está exagerando? Precisa descansar, cuidar de si, dizia Lúcia ao telefone. Minha filha, cuidar da casa de Deus é cuidar de mim. É o que me dá força, respondia Honorina, com uma convicção inabalável. A igreja era, de fato, um microcosmo da cidade. Havia Dona Marlene, uma costureira como ela, mas de língua afiada, e um ceticismo que ela não fazia questão de esconder. Marlene frequentava a igreja mais por hábito social do que por fervor. Cuidado com quem fala muito de céu, No. Às vezes, eles só estão de olho no seu pedacinho de terra, costumava dizer, com um sorriso irônico. Honorina repreendia a amiga com um "deixa de ser descrente, mulher", mas no fundo, a praticidade de Marlene a intrigava. Havia também o casal Ferreira, donos do pequeno mercado do bairro, que sempre doavam os alimentos para as festas, e a jovem Sofia, uma menina com a voz de um anjo, que liderava o grupo de louvor. Honorina tinha um carinho especial por Sofia, a quem via crescer, e muitas vezes ajustava de graça os vestidos que a menina usava para cantar. O pastor Elias envelhecia, e sua saúde se tornava mais frágil. Suas pregações, antes longas e poéticas, tornaram-se mais curtas e ofegantes. A congregação o amava e cuidava dele, e Honorina estava sempre na linha de frente, levando-lhe uma sopa quente ou um chá de erva cidreira. Em uma tarde de quermesse, enquanto servia canjica em copinhos de plástico, Honorina ouviu uma conversa entre 2 diáconos. Falavam sobre a necessidade de um pastor mais jovem, mais enérgico, para fazer a igreja crescer. A palavra crescer foi dita com uma ênfase que a incomodou, mas ela afastou o pensamento. A lealdade ao pastor Elias era mais forte. Quando ele finalmente anunciou sua aposentadoria, uma onda de tristeza percorreu a congregação. Em seu último sermão, com lágrimas nos olhos, ele disse: "Cuidem uns dos outros. A igreja não são as paredes, nem o púlpito. A igreja são vocês. O amor entre vocês é o único dízimo que Deus realmente exige." Para Honorina, aquelas palavras foram um testamento. Ela as guardou no coração, como uma joia preciosa. Mal sabia ela que, em breve, aquela joia seria posta à prova, e que o conceito de igreja estava prestes a ser radicalmente transformado diante de seus olhos. A partida do pastor Elias marcou o fim de uma era de simplicidade e o início de algo novo, mais barulhento e muito mais ambicioso. A chegada do pastor Samuel marcou uma mudança palpável na atmosfera da colheita divina. Ele era um homem de meia idade, vindo de uma cidade maior, com um jeito de falar mais professoral e um olhar que parecia calcular o valor de tudo. Trazia consigo uma mentalidade diferente, focada em metas, visão e crescimento numérico.
A simplicidade reconfortante do pastor Elias foi substituída por uma eficiência corporativa. Honorina, fiel à sua natureza servil, tentou se adaptar, continuou com suas tarefas, mas percebeu que seu trabalho silencioso já não era tão valorizado. Agora, o que importava era o que podia ser medido e exibido. A primeira mudança significativa foi na abordagem do dízimo. O pastor Elias o mencionava de forma discreta, como um ato de gratidão. O pastor Samuel o transformou no tema central de quase todos os cultos. Ele introduziu envelopes personalizados, planilhas para controlar as contribuições e sermões inteiros, baseados na teologia da prosperidade. Deus não quer um povo pobre, ele declarava. A semente que você planta no altar determinará a colheita em sua vida financeira. Honorina começou a se sentir desconfortável. Sua contribuição, tirada de seus ganhos modestos como costureira, de repente parecia insignificante. Ela se sentia julgada pelo valor que colocava no envelope, e não pela devoção em seu coração. Um dia, o pastor Samuel anunciou um grande projeto: a reforma e ampliação do templo. Ele apresentou uma maquete impressionante, com ar-condicionado central, novos bancos acolchoados e uma fachada moderna. Para isso, lançou a campanha dos construtores do reino, pedindo contribuições extras, além do dízimo. A congregação se mobilizou. Pessoas vendiam bolos, faziam bazares, tiravam de suas economias. Honorina, como sempre, contribuiu com o que podia e com seu trabalho, costurando toalhas e panos de prato para vender em prol da campanha. A arrecadação foi um sucesso. O montante anunciado pelo pastor do púlpito foi celebrado com aplausos e aleluias. Passaram-se meses. O dinheiro havia sido arrecadado, mas a reforma não começava. As paredes continuavam com as mesmas infiltrações, e os velhos ventiladores de teto ainda rangiam suas melodias monótonas. Quando alguém perguntava, o pastor Samuel dava respostas vagas sobre burocracia da prefeitura e esperando o melhor momento para comprar o material. Foi então que Dona Marlene, durante uma de suas conversas com Honorina enquanto alinhavavam uma barra de saia, fez a observação que plantou a primeira semente real de dúvida. Engraçado, né, Nó? A reforma da igreja não sai do papel, mas a reforma do carro do pastor foi bem rápida. Vi ele ontem com um sedã novinho em folha. Deve ter sido uma bênção especial. Honorina sentiu uma pontada no estômago. Marlene, não diga uma coisa dessas. É pecado julgar o ungido do Senhor, ela respondeu, mais para convencer a si mesma do que a amiga. Mas a semente estava plantada. Pela primeira vez, Honorina olhou para a liderança da igreja não com admiração cega, mas com um minúsculo grão de desconfiança. Ela o enterrou fundo, sob camadas de oração e culpa por ter pensado mal. Mas como qualquer semente plantada em solo fértil, ela não morreria, apenas esperaria pela chuva certa para começar a germinar. Aquele carro novo, reluzindo sob o sol de Araguari, era a primeira rachadura na parede sólida de sua fé. A passagem do pastor Samuel pela Igreja da Colheita Divina foi relativamente curta. Após 2 anos, ele foi promovido para uma congregação maior na capital, deixando para trás a promessa não cumprida da reforma e uma comunidade ligeiramente mais cínica, mas ainda esperançosa. A chegada de seu sucessor, o pastor Paulo, foi anunciada com grande fanfarra. Diziam que ele era um jovem prodígio, um homem com uma unção especial para transformar igrejas. E, de fato, a chegada de Paulo foi como um furacão. Ele tinha pouco mais de 30 anos, era alto, com um sorriso carismático que parecia alcançar o último banco, e uma energia que eletrizava o ambiente. Suas pregações eram espetáculos. Ele não apenas falava, ele atuava, sussurrava, gritava, chorava, ria, movendo-se pelo púlpito com a agilidade de um ator. Citava versículos de cor, contava histórias emocionantes e terminava cada sermão com um apelo fervoroso que levava muitos às lágrimas. Ao seu lado, sua esposa, Rebeca, era a imagem da perfeição. Elegante, sempre vestida com roupas impecáveis. Ela tinha um sorriso polido, mas um olhar distante. Organizou o Ministério das Mulheres com uma eficiência fria, criando eventos e chás que pareciam mais competições sociais do que encontros de irmandade. Honorina, como a maioria,
foi inicialmente arrebatada pelo fervor do novo pastor. A igreja, que andava morna, de repente pegou fogo. O número de membros dobrou em menos de um ano. Os jovens, antes ausentes, agora lotavam os bancos da frente, atraídos pela música moderna e pela linguagem descolada de Paulo. Ele tinha um talento especial para fazer as pessoas se sentirem vistas. Lembrava-se do nome de todos, perguntava sobre seus problemas e oferecia orações personalizadas. Com Honorina, ele foi particularmente atencioso. Irmã, disse ele um dia, segurando suas mãos calejadas entre as suas, macias e bem cuidadas. Eu sei de toda a sua dedicação a esta casa. A senhora é a raiz desta árvore. Deus tem uma grande honra reservada para a sua fidelidade. Honorina sentiu o coração se aquecer. A validação que ela tanto buscava, o reconhecimento por seu serviço silencioso, finalmente havia chegado. Ela redobrou seus esforços, sentindo-se revigorada. A dúvida plantada na época do pastor Samuel foi sufocada pela nova onda de entusiasmo. Pastor Paulo pregava com veemência contra os pecados do mundo. A vaidade era um de seus alvos favoritos. Deus não olha a sua aparência, ele olha o seu coração. Não gastem seu dinheiro com as futilidades deste mundo. Invistam no reino que é eterno. Ele bradava, enquanto o brilho de seu relógio de pulso caro capturava a luz dos refletores. Ele também era um mestre em criar um inimigo comum. O mundo lá fora era um lugar perigoso, cheio de tentações e pessoas que queriam destruir a igreja. A única segurança estava ali, dentro daquelas paredes, sob sua liderança. Essa mentalidade de nós contra eles uniu a congregação de uma forma poderosa, criando um laço de lealdade feroz ao redor de sua figura. Ele era o pastor perfeito, o líder carismático, o encantador de ovelhas. E Honorina, como uma das ovelhas mais antigas e fiéis do rebanho, o seguia de olhos fechados, confiando que ele a estava guiando para pastos verdejantes. Ela não percebia que, para um encantador, as ovelhas não são apenas para serem guiadas, mas também para serem tosquiadas. Sob a liderança do pastor Paulo, a palavra sacrifício tornou-se onipresente. Não era mais apenas sobre o dízimo e as ofertas regulares. Ele instituiu uma série de campanhas e propósitos que exigiam contribuições financeiras cada vez maiores. Havia o propósito dos 7 sábados da prosperidade, a campanha da conquista da casa própria, o voto de sacrifício pelo milagre urgente. Cada campanha era lançada com um testemunho cuidadosamente selecionado. Alguém subia ao púlpito para contar, com lágrimas nos olhos, como semeou seu único bem de valor, uma joia, o dinheiro do aluguel, um carro, e em troca recebeu uma bênção multiplicada. A pressão social era imensa. Quem não participava era visto com desconfiança, como alguém de fé pequena. Honorina sentia o peso daquela pressão em seus ombros. Seus ganhos com a costura mal cobriam suas despesas básicas. O dinheiro que seus filhos lhe enviavam ocasionalmente era para seus remédios e para um pequeno conforto. Mesmo assim, ela se sentia compelida a participar. Como poderia a irmã No, o exemplo de fidelidade, ficar de fora? Ela começou a fazer pequenos sacrifícios. Deixou de comprar a fruta de que tanto gostava. Passou a usar o mesmo par de sapatos velhos por mais um ano. O dinheiro que economizava ia para os envelopes das campanhas. Ela fazia isso em segredo, com um misto de devoção e vergonha. Devoção por acreditar que estava agradando a Deus, e vergonha por sua oferta ser tão modesta comparada à dos outros. Em uma reunião de mulheres, Rebeca, a esposa do pastor, deu seu testemunho. Com sua elegância habitual, ela contou como sacrificou uma bolsa de grife que amava para uma campanha, e na semana seguinte, o pastor a surpreendeu com 2 bolsas ainda mais caras. Deus é um Deus que honra a nossa fé, ela concluiu, e as mulheres aplaudiram maravilhadas. Honorina olhou para sua própria bolsa de tecido, costurada por ela mesma, e sentiu-se pequena e invisível. O evangelho da prosperidade parecia funcionar apenas para alguns. A situação atingiu um ponto crítico quando sua velha máquina de costura quebrou. Era o coração de seu sustento. O conserto era caro, e ela não tinha o dinheiro. Naquela mesma semana, o pastor Paulo lançou a campanha mais audaciosa até então: o sacrifício de Isaque.
onde os fiéis eram desafiados a dar uma oferta que realmente lhes doesse, para provar seu amor a Deus acima de tudo. Honorina passou a noite em claro, em um dilema angustiante. O dinheiro que tinha guardado era exatamente o valor do conserto da máquina. Ela orou, pediu um sinal, chorou. As palavras do pastor ecoavam em sua mente. A sua bênção está retida pela sua falta de coragem de sacrificar. No domingo, com o coração pesado e as mãos trêmulas, ela colocou todo o dinheiro no envelope do sacrifício. Ao depositá-lo no cesto de ofertas, sentiu um frio na espinha. Não era a paz que esperava sentir, mas um medo profundo. Voltou para casa e olhou para a máquina silenciosa e inerte em seu canto. Pela primeira vez, ela se perguntou se o sacrifício que Deus pedia não era de dinheiro, mas de sua própria dignidade. A dúvida, antes uma semente, agora era um broto teimoso, começando a romper a superfície de sua consciência. A vida sem sua máquina de costura era silenciosa e vazia. Honorina passava os dias tentando pequenos concertos à mão, mas a falta do zumbido familiar de sua Singer deixava um vazio em sua casa e em sua rotina. As semanas se passaram e o milagre prometido não veio. O dinheiro para o concerto não apareceu, e seus pedidos de costura começaram a se acumular, sem que ela pudesse atendê-los. Em uma tarde quente e abafada de terça-feira, ela recebeu uma ligação. Era uma cliente antiga, Dona Amélia, uma senhora rica que morava no bairro nobre da cidade. Ela precisava de um ajuste urgente em um vestido de festa. "Não, minha querida, eu sei que sua máquina está quebrada", disse Dona Amélia com sua voz apressada. "Mas o ajuste é simples, na alça. Você não poderia vir até aqui e fazer à mão? Eu pago o dobro. E ainda pago o táxi para você." Honorina hesitou, mas a necessidade falou mais alto. Ela pegou sua caixa de costura e aceitou a oferta. O táxi a levou por ruas que ela raramente via, com casas grandes e jardins bem cuidados. A casa de Dona Amélia ficava em um condomínio fechado, perto da saída da cidade. Enquanto costurava a alça do vestido de seda, sentada na varanda arejada da cliente, elas conversavam. Dona Amélia, sabendo da devoção de Honorina, perguntou sobre a igreja. Com o coração apertado, Honorina mencionou a campanha do sacrifício e sua máquina quebrada. "Ah, esses pastores", suspirou Dona Amélia balançando a cabeça. "São todos iguais." Honorina estava prestes a defender sua fé quando a cliente a dispensou, pagando-a generosamente. "Pode deixar que eu chamo outro táxi para você", disse ela. Enquanto esperava na calçada em frente ao condomínio, Honorina sentiu-se deslocada. O sol da tarde criava longas sombras. Foi então que ela viu um carro que ela conhecia bem, um sedã prateado e reluzente, virou a esquina e diminuiu a velocidade. Era o carro do pastor Paulo. O coração de Honorina deu um salto. O que ele estaria fazendo naquela parte da cidade? Seu primeiro pensamento foi que ele estava visitando um membro doente. Instintivamente, ela se encolheu atrás de uma grande moita de buganvílias na calçada, não querendo interromper uma visita pastoral. O carro parou alguns metros à frente, em frente à entrada discreta de um motel chamado Pousada do Sossego, conhecido na cidade como um lugar para encontros clandestinos. Honorina franziu a testa, confusa. Talvez ele estivesse apenas manobrando, mas então a porta do passageiro se abriu e dela desceu uma figura que Honorina conhecia como a palma de sua mão. Era Sofia, a jovem do louvor, a menina com voz de anjo. Ela usava um vestido simples, mas seu rosto estava tenso, e ela olhava para os lados, nervosa. Ela não parecia uma pessoa indo para uma tarde de oração. O pastor Paulo desceu do lado do motorista, já sem o paletó, com a camisa desabotoada no colarinho. Ele não disse uma palavra, apenas fez um gesto com a cabeça em direção à entrada do motel. Sofia o seguiu, de cabeça baixa. Eles desapareceram porta adentro. Honorina ficou paralisada atrás da moita de buganvílias. O ar parecia ter sido completamente sugado de seus pulmões. O zumbido em seus ouvidos era mais alto que o barulho dos carros passando. O mundo, que até um segundo atrás era sólido e previsível, de repente se inclinou em um ângulo nauseante. Ela sentiu o gosto amargo da bile na garganta. A imagem ficou gravada em sua mente com a clareza de um raio. O carro reluzente, a figura tensa de Sofia, o olhar casual e autoritário do pastor. Era uma cena que não podia ser mal interpretada. Era a verdade, nua e crua, despida de hinos e aleluias.
Naquele momento, a cortina do teatro sagrado em que ela vivia não apenas se abriu, ela foi rasgada de cima a baixo. O trajeto de táxi de volta para casa foi um borrão. Honorina olhava pela janela, mas não via as ruas de Araguari. Via apenas a cena do motel, repetindo-se em sua mente como um filme defeituoso. Cada detalhe era torturante. O modo como Sofia evitou olhar para o pastor, a naturalidade com que ele a conduziu para dentro, o nome irônico do lugar, Pousada do Sossego. Sossego era a última coisa que ela sentia. Ao chegar em casa, ela apagou o motorista com as mãos trêmulas e entrou, fechando a porta atrás de si. A casa, seu refúgio, de repente pareceu uma prisão. O silêncio, antes companheiro, agora era acusador. Ela se sentou na cadeira de balanço da sala, o dinheiro de Dona Amélia ainda amassado em sua mão, e ficou ali, imóvel, enquanto o sol se punha e a escuridão engolia o cômodo. Ela não acendeu as luzes, não preparou o jantar. A fome havia desaparecido, substituída por um nó no estômago. O que ela tinha visto era um pecado grave, cometido pelo homem que se colocava como o guardião moral de centenas de pessoas. Um homem para quem ela havia entregado o dinheiro do conserto de sua máquina de costura em um ato de sacrifício. A ironia era tão cruel que beirava o absurdo. Seu primeiro impulso foi o da negação. Talvez eu tenha entendido errado. Talvez ele estivesse apenas aconselhando a moça. Talvez o motel tenha um restaurante. Mas sua intuição, a sabedoria silenciosa de uma mulher que já viu muito da vida, esmagava cada uma dessas desculpas. A furtividade, a tensão, o local, não havia outra explicação. Depois veio a raiva. Uma raiva quente e violenta que ela raramente sentia. Raiva de Paulo, por sua hipocrisia descarada. Raiva de si mesma, por sua ingenuidade, por sua cegueira voluntária. Como ela pôde ter sido tão tola? Como pôde ter defendido aquele homem, admirado aquele homem? Em seguida, a dor. Uma dor profunda, como a do luto por Osvaldo, mas diferente. Esta era a dor da traição. Não a traição de um homem, mas a traição de um ideal, de um sistema inteiro, em que ela havia depositado os 20 anos mais vulneráveis de sua vida. A igreja, sua família, seu porto seguro, agora parecia um castelo de areia, se desfazendo com a maré. Ela se levantou e caminhou até o canto onde a máquina de costura estava coberta por um pano. Levantou o tecido e passou os dedos pelo metal frio. Aquela máquina representava sua independência, seu trabalho, sua dignidade, e ela a havia sacrificado no altar de um mentiroso. A noite se arrastou. Honorina não pregou o olho. Foi uma vigília, não de oração, mas de consciência. As peças do quebra-cabeça que antes não faziam sentido começaram a se encaixar. O carro novo do pastor Samuel, as bolsas de grife de Rebeca, as campanhas de arrecadação incessantes, a prosperidade que só florescia no topo da pirâmide. O que ela viu naquela tarde não foi um ato isolado, foi a ponta de um iceberg de engano. Ela não sabia o que fazer. Confrontar o pastor? Contar para alguém? Quem acreditaria nela? Uma costureira idosa contra o líder amado e carismático? Eles a chamariam de louca, de fofoqueira, de um instrumento do diabo para causar divisão. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol pintaram o céu, uma decisão se formou em sua mente. Não era um plano de ação, mas uma mudança de postura. Ela não diria nada. Ainda não. Mas também não seria mais cega. A partir daquele dia, ela não seria mais uma ovelha. Ela seria uma observadora. Seus olhos, antes fechados em devoção, agora estavam abertos, e ela os usaria para ver tudo. No domingo seguinte, Honorina foi à igreja como de costume, vestiu sua melhor saia, prendeu o cabelo no coque habitual e caminhou com a mesma cadência de sempre. Mas por dentro, tudo era diferente. Era como assistir a uma peça de teatro pela segunda vez, agora sabendo o que acontece nos bastidores. A magia havia desaparecido, e tudo o que restava era o artifício. Ela se sentou em seu banco de sempre, mas em vez de fechar os olhos durante os louvores, ela observou. Viu o pastor Paulo no púlpito, as mãos erguidas, o rosto contorcido em uma expressão de êxtase espiritual. Mas agora, ela não via unção. Via performance. Viu Sofia no coral, cantando sobre pureza e entrega.
e notou pela primeira vez a sombra de tristeza em seus olhos, o jeito como ela evitava o olhar do pastor. Durante o sermão, que por ironia era sobre a importância da fidelidade no casamento, Honorina ouvia cada palavra com um filtro de ceticismo. As frases grandiloquentes soavam ocas. Os apelos emocionais pareciam manipuladores. Era como se ela tivesse aprendido um novo idioma, a língua da hipocrisia. Sua observação se estendeu para além do culto. Durante a semana, ela prestava atenção aos detalhes que antes lhe escapavam. Notou como Rebeca, a esposa do pastor, tratava com desprezo as mulheres mais simples da congregação, enquanto era excessivamente amável com as mais ricas. Viu como as decisões importantes da igreja eram tomadas a portas fechadas, por um pequeno círculo de homens leais ao pastor, sem qualquer transparência. Ela começou a conversar mais com as pessoas, mas de uma maneira diferente, não para falar de bênçãos e milagres, mas para ouvir suas preocupações. Ouviu a história do irmão Antônio, que vendeu sua moto para dar uma oferta e agora ia trabalhar a pé, enquanto o pastor trocava os pneus de seu carro importado. Ouviu a irmã Clara, que se sentia culpada por não poder contribuir mais, pois precisava comprar remédios para o marido doente. Eram histórias sussurradas nos cantos, cheias de fé confusa e sacrifício não recompensado. Dona Marlene, sua amiga cética, percebeu a mudança em Honorina. Você está quieta, No. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Marlene um dia, enquanto tomavam um café. Honorina hesitou. Contar a verdade seria um fardo pesado demais para a amiga carregar. Mas ela precisava de uma válvula de escape. Eu só estou pensando, Marlene. Pensando se o que a gente ouve do púlpito é o mesmo que a gente vive no dia a dia. Marlene a olhou com seus olhos astutos e deu um pequeno sorriso. Demorou, hein, amiga? Bem-vinda ao clube dos que pensam. O primeiro passo é o mais difícil. A observação mais dolorosa de Honorina foi em si mesma. Ela se deu conta de como havia se tornado dependente da aprovação do pastor, de como seu valor próprio estava atrelado ao seu título de Irmã No, a fiel. Percebeu que, em sua busca por uma comunidade, havia abdicado de seu próprio julgamento, de sua própria voz. Cada nova descoberta era como um pequeno corte em sua alma. Ela estava montando um mosaico de decepção, peça por peça. O quadro que se formava era feio e distorcido, muito diferente da bela imagem de santidade que a igreja projetava para o mundo. Seus olhos estavam abertos, e a visão era desoladora, mas ela sabia que não podia mais fechá-los. Ver a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o começo de sua libertação. A revelação completa, o golpe que transformaria suspeitas em certezas, veio de uma forma inesperada e irônica. A Igreja da Colheita Divina, como muitas instituições, precisava prestar contas anualmente a uma convenção regional. Era mais uma formalidade do que uma auditoria real, mas exigia a organização de recibos, notas fiscais e livros contábeis. Pastor Paulo, em um gesto que ele provavelmente julgou ser de grande astúcia, decidiu pedir ajuda a um pequeno grupo de membros de confiança para organizar a papelada. Era uma forma de demonstrar transparência. E quem era mais confiável e discreta do que a irmã No? Irmã No, sua ajuda seria uma bênção, disse ele, com seu sorriso mais pastoral. A senhora é tão organizada. Seria apenas para separar os recibos por mês. A irmã Rebeca está sobrecarregada. Honorina sentiu um calafrio. Era a oportunidade que ela não sabia que estava esperando. Com o coração batendo forte, ela aceitou. Será uma honra ajudar, pastor. Na sexta-feira à tarde, ela foi para a pequena sala que servia de escritório da igreja. Rebeca lhe entregou 3 caixas de sapatos cheias de papéis desorganizados. É só isso, querida. Coisas simples. Despesas do dia a dia da igreja. Quando terminar, pode deixar tudo na minha mesa, disse Rebeca, antes de sair apressada para uma consulta no salão de beleza. Honorina ficou sozinha na sala silenciosa. O cheiro de mofo e papel velho enchia o ar. Ela se sentou à mesa, abriu a primeira caixa e começou o trabalho. No início, eram apenas as contas de sempre. Água, luz, telefone, material de limpeza. Mas à medida que mergulhava mais fundo na desorganização, outras notas começaram a aparecer. A primeira que lhe chamou a atenção foi um recibo de um restaurante caro no centro da cidade,
um lugar que Honorina só conhecia de nome. O valor era exorbitante. No campo de descrição estava escrito a caneta: almoço com liderança visitante. Mas a data era de uma terça-feira, e Honorina sabia que não havia nenhum evento na igreja naquele dia. Ela continuou. Encontrou notas de uma loja de roupas de grife, com valores que poderiam consertar sua máquina de costura 10 vezes. No canhoto do talão de cheques da igreja, a descrição era: compra de novos tecidos para o altar. Honorina conhecia cada palmo dos tecidos do altar. Ela mesma os havia costurado, e eram os mesmos há anos. O estômago dela se revirava a cada nova descoberta. Havia recibos de postos de gasolina em cidades turísticas distantes, datados de feriados, justificados como viagens missionárias. Havia notas de joalherias, descritas como presentes para preletores convidados, e o mais chocante de tudo, mensalidades de uma escola particular de elite para os 2 filhos do pastor, pagas diretamente da conta bancária da igreja, disfarçadas sob o nome de investimento em educação teológica. O dízimo que ela dava com tanto sacrifício, o dinheiro das broas de fubá, a oferta que deveria ter consertado sua máquina, tudo estava ali, transformado em jantares finos, roupas caras, viagens de lazer e educação privilegiada para a família pastoral. A obra de Deus era, na verdade, a obra de enriquecimento de um homem e sua família. Honorina sentiu uma onda de náusea. Ela se apoiou na mesa, respirando com dificuldade. Não era apenas um caso de adultério. Era um esquema sistemático de engano e exploração, construído sobre a fé e o sacrifício de pessoas simples como ela. Com as mãos trêmulas, ela não separou os papéis como lhe foi pedido. Em vez disso, ela pegou algumas das notas mais incriminatórias: a do restaurante, a da loja de roupas, a da escola, e com o coração na boca, as guardou dentro de sua bolsa de tecido. Foi um ato de pura intuição, um instinto de autopreservação. Ela não sabia o que faria com aquelas provas, mas sabia que precisava tê-las. Ela terminou de arrumar o resto dos papéis, deixou as caixas na mesa de Rebeca e saiu da igreja. Ao caminhar para casa sob o sol poente, ela não se sentia mais apenas desiludida. Sentia-se roubada. E pela primeira vez em sua vida, sentia uma determinação fria e cortante crescendo dentro de si. A passividade havia morrido naquela pequena sala empoeirada. O peso dos recibos em sua bolsa era um peso físico e emocional. Por 2 dias, Honorina mal conseguiu comer ou dormir. Os papéis estavam escondidos debaixo de uma pilha de retalhos em sua caixa de costura, mas pareciam queimar através do tecido, lembrando-a constantemente de sua existência. Ela se sentia como uma criminosa, mesmo sabendo que os verdadeiros criminosos eram outros. Ela precisava falar com alguém. Seus filhos estavam longe, e envolvê-los por telefone parecia arriscado e complicado. Só havia uma pessoa em Araguari que a ouviria sem julgamento, que entenderia a gravidade da situação com a clareza de quem nunca se deixou enganar completamente: Dona Marlene. Na manhã de segunda-feira, ela caminhou até a casa da amiga, uma casinha similar à sua, a poucas quadras de distância. O cheiro de café fresco e o som de uma rádio AM vinham da cozinha. Marlene a recebeu com um sorriso, mas sua expressão mudou ao ver o rosto pálido e os olhos cansados de Honorina. Minha Nossa Senhora, no! Que cara é essa? Parece que viu assombração. Pior, Marlene. Eu vi a verdade, respondeu Honorina, a voz baixa. Marlene a conduziu para a cozinha, serviu-lhe uma xícara de café forte e sentou-se à sua frente. Desembucha. Com as mãos trêmulas envolvendo a xícara quente, Honorina contou tudo. Começou pela cena no motel, a imagem de Paulo e Sofia que a assombrava. Depois, descreveu a tarefa de organizar os recibos e, finalmente, com o coração na boca, tirou os papéis dobrados de sua bolsa e os colocou sobre a mesa de fórmica. Marlene pegou os recibos um por um. Seus olhos, normalmente faiscantes de ironia, tornaram-se sérios e focados. Ela analisou cada nota, cada valor, cada justificativa fajuta escrita à caneta. O silêncio na cozinha era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio e pelo farfalhar do papel. Quando terminou, ela empilhou os recibos cuidadosamente e olhou para Honorina. Não havia um "eu te avisei" em seu olhar, apenas uma profunda e solidária compreensão.
Filho de uma boa mãe, Marlene murmurou, uma de suas expressões mais fortes. Eu sabia que ele era esperto, mas não sabia que era um ladrão tão descarado. E você, No, carregar isso tudo sozinha? Você é mais forte do que eu pensava. Ouvir aquelas palavras de validação foi como abrir uma comporta. As lágrimas que Honorina vinha segurando finalmente vieram, silenciosas e quentes. Ela não soluçava, apenas chorava. Um choro de exaustão, de raiva e de alívio por finalmente compartilhar seu fardo. Marlene estendeu a mão e pousou-a sobre a de Honorina. Chora, amiga. Pode chorar. Mas quando essas lágrimas secarem, você precisa decidir o que vai fazer, porque ficar com isso guardado vai te adoecer. Elas ficaram ali, em silêncio, por um longo tempo. O café esfriou nas xícaras. Marlene não a pressionou, não deu sugestões, apenas ofereceu sua presença, um porto seguro no meio da tempestade. Eu não sei o que fazer, disse Honorina finalmente, a voz embargada. Se eu mostrar isso, eles vão me destruir. Vão dizer que eu roubei, que eu inventei. Talvez, concordou Marlene pragmática. Ou talvez outras pessoas comecem a abrir os olhos também. Às vezes, tudo o que é preciso é que uma pessoa tenha a coragem de acender a primeira luz no escuro. Honorina olhou para os recibos sobre a mesa. Eles não eram mais apenas pedaços de papel. Eram provas, eram poder, eram a luz que Marlene mencionou. E o fósforo estava em suas mãos. A questão era se ela teria a coragem de riscá-lo. A conversa com Marlene não deu a Honorina um plano, mas lhe deu algo igualmente importante: a certeza de que não estava louca. A validação da amiga fortaleceu sua resolução, mas o medo do confronto direto ainda era paralisante. Ela não estava pronta para uma guerra aberta. Precisava de um ato de rebelião que fosse só seu. Um gesto silencioso para marcar sua nova posição. A oportunidade veio no domingo seguinte, durante o momento mais sagrado e tenso do culto do pastor Paulo, a coleta do dízimo e das ofertas. Como sempre, ele fez um longo e fervoroso discurso sobre a importância de semear na boa terra, prometendo colheitas de 100 por 1 para os doadores generosos. Enquanto os diáconos passavam pelos corredores com as sacolas de veludo, um silêncio reverente caía sobre a congregação. Era o momento em que a fé de cada um era publicamente medida. Honorina sempre preparava seu envelope em casa, com as poucas notas que conseguia separar, e o segurava com uma mistura de orgulho e inadequação. Mas naquele domingo, ela fez algo diferente. Pegou um dos envelopes em branco do bolso do banco à sua frente, segurou-o em suas mãos, sentindo a textura do papel. Ela não colocou nada dentro. Nem uma moeda, nem uma nota. Com a mesma solenidade de sempre, ela lambeu a aba e a selou. Quando o diácono se aproximou de sua fileira, o coração de Honorina batia forte contra as costelas. Era um ato pequeno, invisível para os outros, mas para ela era monumental. Era sua primeira desobediência consciente em 20 anos. Era a sua declaração de independência. Ela depositou o envelope vazio na sacola de veludo. Ninguém notou. O diácono seguiu em frente. O pastor continuou sua pregação. Mas para Honorina, o mundo havia mudado. Ela sentiu uma onda de poder e liberdade que a surpreendeu. Não era a alegria barulhenta dos aleluias, mas uma paz profunda e silenciosa. A paz de quem retoma o controle de sua própria consciência. Ela repetiu o gesto nos domingos seguintes. O envelope vazio tornou-se seu ritual secreto. Era uma forma de continuar frequentando a igreja, pois sair abruptamente levantaria muitas questões, enquanto se distanciava internamente do sistema que ela agora desprezava. Ela ia para observar, para entender a dinâmica do engano, não mais para adorar. Seu comportamento, no entanto, não passou totalmente despercebido. Sua participação, antes vibrante, tornou-se contida. Ela não levantava mais as mãos durante os louvores. Não dizia amém em voz alta durante os sermões. E o mais notável de tudo, parou de se voluntariar para as tarefas de limpeza e cozinha. A irmã No está passando por alguma luta espiritual. Ouviu um dia duas mulheres cochichando no banheiro. Ela parece tão distante. A distância era sua armadura. O envelope vazio era sua arma silenciosa. Ela estava aprendendo a lutar uma guerra sem dar um único tiro, a protestar em um silêncio que para ela era mais eloquente do que qualquer grito. Cada envelope selado sem nada dentro era um voto de resistência,
Um lembrete de que sua alma não estava mais à venda. A mudança no comportamento de Honorina, sutil como era, não escapou ao radar aguçado do pastor Paulo. Ele era um homem que prosperava com o controle e a adulação, e qualquer desvio no padrão de devoção de seus seguidores era percebido como uma ameaça potencial. A irmã No, seu símbolo de fidelidade inabalável, estava se tornando um ponto de interrogação em seu rebanho perfeitamente administrado. Numa tarde de quinta-feira, Honorina estava no quintal, cuidando de seu pequeno canteiro de temperos, quando ouviu uma batida na porta da frente. Estranhou. Não esperava visitas. Ao abrir a porta, seu coração gelou por um instante. Era o pastor Paulo, sozinho, com um sorriso polido no rosto. Paz do Senhor, irmã No. Estava passando aqui perto e resolvi ver como a senhora está, disse ele, a voz melosa como sempre. Paz do Senhor, pastor. Entre, por favor, respondeu Honorina, tentando manter a voz firme, enquanto sua mente corria, tentando decifrar o propósito daquela visita inesperada. Ele entrou em sua sala simples, o terno caro e o perfume forte parecendo deslocados num ambiente humilde. Seus olhos percorreram o cômodo, pousando por um instante na máquina de costura silenciosa no canto. Aceita um café? Ofereceu Honorina, mais por hábito do que por hospitalidade. Aceito, sim. Um café da irmã No é sempre uma bênção. Enquanto ela preparava o café na cozinha, podia senti-lo observando-a. Ele não estava ali para uma visita social. Era uma missão de reconhecimento. Quando ela voltou com as xícaras, ele estava sentado na cadeira de balanço, com uma expressão de falsa preocupação. Irmã No, tenho notado a senhora um pouco distante nos cultos. Seu brilho parece um pouco apagado. Está tudo bem? Algum problema em casa com os filhos? A pergunta era direta, disfarçada de cuidado pastoral. Era um teste. Honorina respirou fundo, pedindo a Deus uma força que ela não sabia se tinha. Estou bem, pastor. Apenas um pouco cansada. A idade chega para todos, respondeu ela, evasiva. Ele tomou um gole de café. Sabe, irmã, o inimigo às vezes usa o cansaço para nos afastar da presença de Deus. Ele planta pequenas sementes de dúvida, de desânimo. É preciso vigiar. Ele a olhava nos olhos, tentando ler suas reações. Notei também que a senhora não tem mais ajudado na limpeza, na cozinha. Sentimos sua falta. A sua servidão sempre foi uma inspiração para todos. A palavra servidão atingiu Honorina como uma bofetada. Era isso que ela era para ele? Uma serva inspiradora? Precisei cuidar de outras coisas, pastor. Minhas mãos já não são as mesmas, disse ela, olhando para suas próprias mãos, que agora pareciam símbolos de sua exploração. O pastor percebeu que a abordagem sutil não estava funcionando. Ele mudou de tática, tornando-se mais incisivo. Irmã No, se houver algo que a esteja incomodando, qualquer coisa que tenha ouvido, qualquer fofoca, saiba que a porta do meu gabinete está sempre aberta. O diabo é o pai da mentira e adora causar divisão no corpo de Cristo. Não podemos dar ouvidos a ele. Aquilo foi uma ameaça velada. Ele estava sondando para ver se ela sabia de algo. Se ela era a fonte de algum boato. Naquele momento, Honorina entendeu a perigosa dança em que estava metida. Ele não era um pastor preocupado. Era um rei checando a lealdade de um súdito suspeito. Ela reuniu toda a sua coragem e o olhou diretamente nos olhos. Sua expressão serena, mas firme. Agradeço a preocupação, pastor. Mas pode ficar tranquilo. Eu sei muito bem diferenciar a voz de Deus da voz do diabo. A resposta foi ambígua o suficiente para deixá-lo sem ação. Um silêncio tenso se instalou entre eles. Ele terminou o café rapidamente, levantou-se e se despediu com a mesma polidez forçada. Quando a porta se fechou, Honorina precisou se sentar. Suas pernas tremiam. Ela havia sido testada e, de alguma forma, havia resistido. Mas a visita deixou uma coisa clara. O pastor estava desconfiado. O jogo silencioso havia se tornado mais perigoso. Após a visita do pastor Paulo, uma mudança sutil, mas inconfundível, começou a ocorrer. Honorina, que antes era o centro de muitas atividades sociais da igreja, encontrou-se lentamente sendo empurrada para as margens. Não foi nada explícito, nenhuma ordem dada do púlpito. Foi uma campanha de isolamento, conduzida por sussurros e omissões. Os convites para os chás das mulheres pararam de chegar. Quando ela se aproximava de um grupo de irmãs, conversando no pátio da igreja após o culto,
A conversa morria subitamente, ou o grupo se dispersava com desculpas apressadas. Seus cumprimentos eram respondidos com monossílabos e sorrisos tensos. Rebeca, a esposa do pastor, era a maestrina dessa orquestra de exclusão. Ela passava por Honorina nos corredores como se ela fosse invisível. Certa vez, durante um anúncio sobre um mutirão de limpeza, Rebeca olhou para a congregação e disse: "Contamos com a ajuda de todos aqueles que têm um coração verdadeiramente servidor e comprometido com esta obra", com uma ênfase na palavra verdadeiramente, que pareceu direcionada. O mais doloroso foi o afastamento de pessoas que ela considerava amigas, irmãs com quem ela havia orado, chorado e compartilhado refeições, agora atravessavam a rua para não terem que falar com ela. A dúvida plantada pela liderança era como uma erva daninha, sufocando anos de amizade. O que será que a irmã No fez? Ela ouvia os cochichos. Dizem que ela está rebelde. Acho que ela está com algum pecado oculto. A solidão era um companheiro constante. A igreja, que havia sido seu refúgio contra a solidão após a morte de Osvaldo, agora era a própria fonte de seu isolamento. Era uma tática cruel e eficaz. Sem a rede de apoio da comunidade, qualquer pessoa se torna mais vulnerável. Eles estavam tentando quebrar seu espírito, forçá-la a se submeter novamente, ou a sair por conta própria, envergonhada. Seus filhos, em suas ligações semanais, percebiam a tristeza em sua voz. "Mãe, o que está acontecendo? A senhora não parece bem?" perguntou Carlos, o mais velho. Honorina não conseguia lhes contar a verdade. Como explicar por telefone a complexa teia de hipocrisia e manipulação? "São só as saudades de vocês, meu filho. Não se preocupem." Ela mentia, para protegê-los e para não ter que admitir em voz alta a dimensão de sua desilusão. A única pessoa que permaneceu ao seu lado foi Marlene. "Não liga para essa gente, No", dizia a amiga. "São um bando de carneirinhos. O pastor diz bé, e eles todos fazem bé juntos. Você está melhor sem eles." O apoio de Marlene era um oásis no deserto, mas a dor do ostracismo era real. Todos os domingos, sentar-se naquele banco, cercada por rostos conhecidos que agora a tratavam como uma estranha, exigia uma força sobre-humana. Ela se sentia como um fantasma, presente em corpo, mas completamente ausente em espírito e comunhão. Eles queriam que ela desistisse, queriam que ela desaparecesse silenciosamente. Mas cada olhar de desprezo, cada sussurro nas suas costas, em vez de enfraquecê-la, alimentava uma nova e teimosa chama de resistência dentro dela. Ela não lhes daria o prazer de vê-la derrotada, se eles a haviam sentenciado ao silêncio. Ela suportaria o silêncio, mas não se curvaria. A pressão psicológica veio durante um domingo que deveria ser de celebração. A igreja estava comemorando seu aniversário de fundação. Havia balões na entrada e um bolo especial para ser servido após o culto. A atmosfera era festiva, mas sob a superfície, a tensão era palpável. O pastor Paulo subiu ao púlpito com uma energia ainda mais intensa que o habitual. Ele não falou sobre a história da igreja ou sobre o amor fraternal. Em vez disso, ele usou a ocasião para lançar um dos sermões mais agressivos e manipuladores que Honorina já havia testemunhado. O tema era lealdade ao corpo de Cristo. Ele começou de forma suave, falando sobre a importância da unidade. Mas logo seu tom mudou. Ele começou a falar sobre Judas no meio de nós, sobre lobos em pele de cordeiro que se infiltram para causar divisão e destruir a obra de Deus. Ele não citava nomes, mas seu olhar varria a congregação, detendo-se por uma fração de segundo a mais em Honorina. Existem aqueles que comem do pão da comunhão, mas em seus corações abrigam a rebeldia. Ele bradou, a voz ecoando pelo salão. Aqueles que participaram da bênção, mas hoje questionam a autoridade que Deus instituiu. Eles se tornam amargos, críticos, e seu espírito de murmuração contamina os fracos na fé. Honorina sentiu o peso de cada palavra como se fossem dirigidas pessoalmente a ela. As pessoas ao seu redor se mexiam desconfortavelmente em seus assentos. Algumas olhavam para ela de soslaio, confirmando suas suspeitas. Ela estava sendo julgada e condenada publicamente, sem direito à defesa. O golpe final, no entanto, foi quando ele conectou a rebeldia à falta de contribuição financeira. Foi a mesma retórica de sempre, mas elevada a um novo nível de crueldade.
E como se manifesta esse espírito de rebeldia? Ele se manifesta nas mãos fechadas, na carteira que não se abre para a casa do Pai. A pessoa que retém o dízimo e a oferta não está apenas desobedecendo a Deus, está declarando guerra contra a igreja. Está dizendo: eu não confio nesta liderança, eu não acredito nesta obra. Ele fez uma pausa dramática, olhando diretamente para a fileira onde Honorina estava sentada. E eu lhes digo, irmãos, quem age assim está abrindo uma porta para o diabo em sua vida, para a miséria, para a doença, para a desgraça. Não venham depois pedir oração pelo leite que derramou, quando vocês mesmos chutaram o balde. A humilhação foi total. Ele a estava acusando diante de toda a congregação de ser uma rebelde, uma aliada do diabo e a causa de suas próprias dificuldades, incluindo implicitamente sua máquina de costura quebrada. A injustiça daquelas palavras a sufocou. Era a gota d'água que fez transbordar um copo que já estava cheio de dor, decepção e raiva contida. Por um momento, ela pensou em se levantar e sair, mas não. Sair seria uma admissão de culpa. Ela permaneceu sentada, imóvel, as mãos cruzadas no colo, o rosto uma máscara de serenidade que escondia a tempestade que se formava dentro dela. Ela sentia os olhares, o julgamento, a condenação. E foi nesse exato momento que o medo morreu. A humilhação havia cauterizado a ferida do medo. Não havia mais nada que eles pudessem fazer para machucá-la. Eles já tinham feito o pior. E ao fazerem isso, sem saber, eles a libertaram. O sermão humilhante não quebrou Honorina. Pelo contrário, forjou nela uma clareza de aço. Durante a semana que se seguiu, ela não sentiu tristeza, mas uma calma resoluta. Ela continuou com sua rotina, mas algo dentro dela havia mudado permanentemente. A questão não era mais se ela iria agir, mas como e quando. O domingo seguinte chegou. Honorina se arrumou com um cuidado especial. Escolheu um vestido simples, mas de um tecido firme, azul marinho. Pela primeira vez em meses, prendeu seus cabelos grisalhos não em um coque apertado de submissão, mas os deixou soltos, caindo sobre os ombros. Havia uma nova dignidade em sua postura, uma luz diferente em seus olhos. Ela chegou à igreja e sentou-se em seu lugar de sempre. A atmosfera estava carregada. As pessoas que a viram entrar pareciam surpresas. Provavelmente esperavam que ela não aparecesse mais depois da humilhação pública. Sua presença era um ato de desafio silencioso. O culto começou. Os louvores, as orações, os anúncios. Tudo parecia um prelúdio para o evento principal. Quando o pastor Paulo subiu ao púlpito, ele parecia exalar autoconfiança. Ele provavelmente acreditava que havia esmagado a rebelião. O sermão daquele dia era sobre o perdão. A ironia era palpável. Mas o momento que Honorina esperava veio logo depois. A hora da oferta. O pastor iniciou sua costumeira exortação, repetindo a mesma teologia da prosperidade, a mesma pressão sobre o sacrifício. Porque o Senhor testa os seus. Ele testa a sua fé no fogo da provação. E qual é a maior prova de fé, irmãos? Ele bradou com a mesma cadência de sempre. É a entrega total. Quando a sua despensa está quase vazia, mas o seu coração está cheio de confiança para entregar o dízimo. Foi então que Honorina sentiu. Era agora. Não foi uma decisão racional, mas um impulso que veio do fundo de sua alma. Era a culminação de 20 anos de devoção e 2 anos de dolorosa descoberta. Enquanto ele continuava, sua voz subindo de tom, falando sobre mãos fechadas que bloqueiam a bênção e sobre o diabo se alegrando com a mesquinhez, Honorina respirou fundo. O coração dela não estava disparado de medo, mas batia com uma força calma e poderosa. O sangue corria quente em suas veias. Com um movimento fluido e sem hesitação, ela se levantou. O salão, mais uma vez, mergulhou em um silêncio abrupto. Os murmúrios cessaram. A voz do pastor falhou. Todos os olhos, como um único organismo, viraram-se para a figura de cabelos grisalhos e vestido azul marinho, de pé no terceiro banco. O pastor Paulo a encarou, a surpresa rapidamente se transformando em uma fúria mal disfarçada. Irmã Honorina, algum problema? Ele perguntou, a voz gotejando uma ameaça fria. Honorina o olhou diretamente, sem piscar. E então ela falou. Sua voz não era a de uma vítima,
mas a de uma testemunha. Não era um grito, mas um trovão contido, cheio da autoridade da verdade vivida. O diabo não tá em quem não tem dinheiro não, pastor. As palavras claras e firmes ecoaram no silêncio pesado. Elas eram uma réplica direta e devastadora a tudo o que ele pregava. Ela fez uma pequena pausa, deixando a frase assentar no ar, antes de desferir o golpe final. A verdade que vinha guardando em seu peito havia tanto tempo. Ele tá, continuou ela, a voz subindo, não em volume, mas em convicção, em quem mente em nome de Deus. O choque na igreja foi elétrico. Um suspiro coletivo percorreu os bancos. O rosto do pastor Paulo tornou-se uma máscara pálida de raiva e pânico. Ele abriu a boca para responder, para ordenar que ela se sentasse, para expulsá-la, mas nenhuma palavra saiu. Naquele instante, ele havia perdido o controle de sua narrativa, de seu palco. Honorina não esperou pelo caos que se seguiria. Sua missão estava cumprida. Ela não precisava de mais nada. Com as costas retas e o queixo erguido, ela se virou e começou sua caminhada final pelo corredor central. Seus passos eram firmes sobre o piso de cerâmica. Ela não olhou para ninguém. Seus olhos estavam fixos na porta, na luz do lado de fora. Ela empurrou a pesada porta de madeira, que se abriu com um rangido. A luz do sol da manhã a envolveu como um abraço. Ela saiu para a rua, para o ar livre, e não olhou para trás. O som da porta se fechando foi como a batida final de um martelo de juiz, sentenciando o fim de uma era e o começo de sua verdadeira e incondicional liberdade. Honorina não foi para casa. Em vez disso, caminhou sem rumo pelas ruas de Araguari, deixando a adrenalina da confrontação se dissipar. Ela se sentia estranhamente leve, como se tivesse se livrado de um peso que carregava há anos sem perceber. Acabou sentada em um banco na praça principal, observando as crianças brincarem e os pombos ciscando no chão. O mundo continuava, indiferente ao terremoto que acabara de acontecer em sua vida e na igreja da colheita divina. Quando finalmente voltou para casa no meio da tarde, encontrou Marlene esperando por ela na varanda. A amiga tinha um olhar preocupado, mas também cheio de admiração. A cidade inteira está comentando no... O telefone da minha vizinha não para de tocar. Dizem que você enfrentou o faraó em pleno templo, disse Marlene, abraçando-a com força. Eu só disse a verdade, Marlene, respondeu Honorina, a voz cansada, mas em paz. O dia seguinte, segunda-feira, trouxe o inevitável, as consequências. O telefone de Honorina, que raramente tocava, permaneceu mudo. Nenhuma das irmãs ligou para perguntar como ela estava, ou para repreendê-la. O silêncio delas era uma forma de excomunhão social. Quando saiu para comprar pão, sentiu os olhares. Pessoas que a conheciam há décadas agora desviavam o caminho, fingiam não vê-la ou a observavam com uma mistura de curiosidade e reprovação. Araguari era uma cidade pequena, e a notícia havia se espalhado como fogo em palha seca. Ela era a mulher que desafiou o pastor. Para alguns, uma heroína. Para a maioria, uma rebelde e perigosa. A primeira ligação que recebeu foi de sua filha, Lúcia. Sua voz estava cheia de preocupação. Mãe, o que aconteceu? A esposa do filho da vizinha da minha sogra é da sua igreja e contou uma história. Disseram que a senhora fez um escândalo. Com calma, pela primeira vez, Honorina contou toda a história à sua filha. O motel, os recibos, a humilhação, a decisão de falar. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Mãe, disse Lúcia, a voz embargada. Eu sinto muito por tudo que a senhora passou. E eu estou orgulhosa da senhora. Orgulhosa da sua coragem. As ligações de seus outros filhos seguiram o mesmo tom. O medo de serem julgados por eles se dissipou, substituído pelo calor de seu apoio incondicional. Aquela era a sua verdadeira igreja, a sua família. No final da tarde, alguém bateu à sua porta. Era uma mulher da igreja, a irmã Clara, a mesma que não podia comprar os remédios do marido. Ela olhou para os lados, nervosa, antes de entrar. Irmã No, quer dizer, Dona Honorina, o que a senhora disse ontem, foi verdade? Perguntou ela. A voz um sussurro. Honorina não respondeu com palavras. Foi até sua caixa de costura, pegou os recibos que guardara e os mostrou a Clara. Os olhos da mulher se arregalaram enquanto ela lia os papéis. Meu Deus!
E eu me sentindo culpada por não poder dar mais, disse ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada, Dona Honorina. Obrigada por abrir meus olhos. Ela não foi a única. Nos dias seguintes, outras visitas discretas aconteceram. Pessoas que também tinham dúvidas, que também se sentiam exploradas, mas que nunca tiveram a coragem de falar. Elas vinham em busca de confirmação, de consolo. Honorina percebeu que sua voz não havia sido um grito solitário no deserto. Havia ecoado em outros corações que também estavam cansados de serem silenciados. O isolamento imposto pela liderança da igreja estava sendo quebrado por uma nova rede, tecida com os fios da verdade compartilhada. As paredes de sua casa, que antes pareciam testemunhas de sua solidão, agora se tornaram seu santuário. Livre das obrigações e da pressão da igreja, Honorina redescobriu os prazeres simples que havia negligenciado. O tempo que antes dedicava à limpeza do templo, agora usava para cuidar de seu jardim. O dinheiro que antes ia para os envelopes, agora comprava linhas coloridas para bordar e sementes para sua horta. Ela usou o dinheiro que Dona Amélia lhe pagara e, com a ajuda de um de seus filhos, finalmente consertou sua máquina de costura. O som familiar do zumbido da Singer voltando a preencher a casa foi como música para seus ouvidos. Era o som de sua independência, de sua dignidade restaurada. Mas a mudança mais profunda aconteceu em sua vida espiritual. Por semanas, ela evitou a Bíblia que ficava em sua mesa de cabeceira. O livro parecia contaminado pelas interpretações distorcidas e manipuladoras que ouvira por tantos anos. Ela se sentia distante de Deus, confusa sobre o que era fé e o que era doutrinação. Numa manhã ensolarada, ela pegou uma cadeira de madeira e a levou para o quintal, sob a sombra de seu velho pé de jabuticaba. As pequenas frutas pretas e brilhantes pontilhavam os galhos, e o cheiro da terra úmida era reconfortante. Ela levou consigo a Bíblia, mas não a abriu imediatamente. Apenas ficou ali, em silêncio, ouvindo o canto dos pássaros e o zumbido das abelhas. Ela olhou para o céu azul, para a complexidade das folhas da árvore, para a resiliência das pequenas ervas que cresciam nas frestas do cimento, e sentiu uma conexão. Uma paz que não vinha de um sermão inflamado ou de um hino cantado em coro, mas de uma quietude profunda e genuína. Ela conversou com Deus ali, do seu jeito, não com orações decoradas, mas com as palavras de seu coração. Falou de sua dor, de sua raiva, de sua confusão. Agradeceu pela coragem que ele lhe dera. Não houve uma voz do céu, nenhum sinal milagroso. Houve apenas um sentimento crescente de aceitação e amor, puro e sem condições. Foi então que ela abriu a Bíblia. Não nos versículos sobre dízimos e submissão que os pastores tanto citavam, mas nos Salmos e nos Evangelhos. Ela leu sobre justiça para os oprimidos, sobre o amor ao próximo, sobre um Deus que se importa mais com um coração contrito do que com sacrifícios. As palavras, que antes eram usadas como armas contra ela, agora se revelavam como fontes de consolo e sabedoria. Aquele pé de jabuticaba se tornou sua nova igreja, seu quintal, seu templo, suas conversas com Deus, seus cultos. Ela percebeu que a fé verdadeira não precisava de intermediários, de paredes, de rituais complicados. Estava na simplicidade de um amanhecer, na generosidade da terra, na honestidade de um coração que busca a verdade. Honorina não deixou de ter fé. Pelo contrário, sua fé se tornou mais forte, mais autêntica. Ela se libertou da religião do medo e encontrou a espiritualidade do amor. Ela não era mais a Irmã No, um título que a definia por seu serviço a uma instituição. Ela era apenas No, uma mulher em paz com sua consciência, com sua história e com o seu Deus, encontrado não em um púlpito dourado, mas na sombra acolhedora de uma árvore em seu próprio quintal. A atitude de Honorina não derrubou a Igreja da Colheita Divina, mas causou uma rachadura irreparável em sua estrutura. A congregação se dividiu. De um lado, os defensores ferrenhos do pastor Paulo, que viam Honorina como uma mulher amarga e possuída por um espírito de rebelião. Para eles, qualquer ataque ao pastor era um ataque a Deus. Do outro lado, um número crescente de pessoas começou a questionar. A semente da dúvida plantada por Honorina germinou em outros corações. O casal Ferreira, do mercadinho, parou de fazer as doações generosas de alimentos. O irmão Antônio, que vendeu a moto,
começou a faltar aos cultos. Famílias inteiras começaram a se afastar, silenciosamente, sem confronto, mas com uma decisão firme. A história de Sofia, a jovem do coral, também veio à tona. Encorajada pela coragem de Honorina, a mãe da moça confrontou o pastor. A família de Sofia deixou a igreja e a cidade, buscando recomeçar longe do escândalo e do julgamento. A saída deles foi uma confirmação silenciosa, mas poderosa, da verdade que Honorina havia testemunhado. O pastor Paulo tentou controlar os danos. Pregou sermões sobre perseguição, afirmando que a igreja estava sendo atacada por forças malignas porque sua luz brilhava forte demais. Mas sua credibilidade estava manchada. A perda de membros significou uma perda de receita. E a pressão da convenção regional, alertada por cartas anônimas, começou a aumentar. Meses depois, Honorina soube por Marlene que o pastor Paulo e sua família haviam sido transferidos. A versão oficial foi a de uma nova direção de Deus para seu ministério. A versão real, sussurrada nos bastidores, era que ele fora removido para abafar o escândalo antes que se tornasse maior. Um novo pastor, mais velho e discreto, foi enviado para tentar apagar o incêndio. Honorina não sentiu alegria nem triunfo com a notícia. Sentiu apenas uma melancólica sensação de justiça. Sua luta nunca foi contra um homem, mas contra um sistema de opressão e engano. A saída de Paulo era apenas a troca de uma peça no tabuleiro. Mas o impacto mais significativo de sua atitude foi nas pessoas que ela tocou. A irmã Clara, com a ajuda de vizinhos, conseguiu o dinheiro para os remédios do marido e começou um pequeno negócio de venda de doces. Ela frequentemente visitava Honorina, não para falar de religião, mas para compartilhar receitas e histórias, em uma amizade baseada no respeito mútuo. Outras mulheres, que se sentiam presas em situações de controle, seja na igreja ou em casa, viam em Honorina um exemplo de força. Ela se tornou uma conselheira improvável, uma matriarca da vizinhança. Não oferecia dogmas, apenas um ouvido atento, uma xícara de café e a sabedoria de quem aprendeu que a voz mais importante a ser ouvida é a própria. As ondas criadas pela pequena pedra que ela atirou naquele lago estagnado continuaram a se espalhar, mudando discretamente a paisagem ao seu redor. Honorina não iniciou uma revolução, mas uma evolução silenciosa no coração de sua pequena comunidade. Ela mostrou que a coragem de uma única pessoa pode, sim, fazer a diferença, não mudando o mundo inteiro, mas mudando o mundo de quem está por perto. 2 anos se passaram. A vida de Honorina Lopes encontrou um novo e tranquilo ritmo. Aos 76 anos, ela parecia mais jovem e mais vibrante do que na década anterior. As linhas de preocupação em sua testa haviam se suavizado, substituídas por uma serenidade que irradiava de dentro. Sua casinha de tijolos aparentes tornou-se um ponto de encontro. O cheiro de bolo de fubá assando no forno e de café fresco era uma constante. Seus filhos e netos a visitavam com mais frequência, atraídos não por um senso de obrigação, mas pela atmosfera de paz e alegria que agora preenchia a casa. Ela continuava com suas costuras, mas agora por prazer, não por necessidade desesperada. Fazia vestidos para as netas, consertava as roupas dos vizinhos em troca de uma boa conversa e bordava toalhas com flores coloridas e pássaros, cada ponto uma pequena meditação. Numa tarde ensolarada de sábado, ela estava sentada em sua cadeira de balanço na varanda, observando seus netos correrem pelo quintal, tentando pegar jabuticabas maduras do pé. O som de suas risadas era a mais bela música que ela poderia ouvir. Marlene se aproximou, trazendo uma travessa com pães de queijo. Elas se sentaram juntas, como faziam tantas vezes, observando a cena. Olhando para você agora, Nó. Quem diria por tudo que você passou, comentou Marlene, com um carinho genuíno. Honorina sorriu, um sorriso que vinha do fundo da alma. Sabe, Marlene, às vezes penso naqueles 20 anos na igreja. Foi muito tempo. Poderia pensar que foi um tempo perdido, um roubo. Ela fez uma pausa, olhando para o pé de jabuticaba, seu templo pessoal. Mas hoje eu vejo diferente. A igreja não me roubou 20 anos. Ela me deu uma força que eu mesma não sabia que tinha. Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, pela devoção cega, pela decepção, pela dor da traição, eu nunca teria encontrado essa liberdade que eu tenho hoje. Eu nunca teria descoberto que Deus não mora no medo, nem na culpa. Ele mora aqui.
Honorina pousou a mão sobre o próprio coração. Ele mora na coragem da gente. Ela não era mais definida por uma instituição, por um título ou pela aprovação dos outros. Ela era simplesmente avó, mãe, amiga, vizinha. Uma mulher que encontrou sua fé não ao se perder em uma multidão, mas ao encontrar a si mesma no silêncio de seu próprio espírito. A colheita de sua vida não foi de prosperidade material, mas de algo infinitamente mais valioso, a paz de uma consciência livre e a soberania sobre sua própria alma. E essa, ela sabia, era a bênção mais verdadeira de todas. A história de Honorina nos lembra que a fé mais poderosa é aquela que nos liberta, não a que nos aprisiona. É a coragem de questionar, de buscar a verdade e de encontrar nossa própria voz, mesmo quando o mundo insiste em nosso silêncio. Se essa jornada de dignidade e redescoberta tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais narrativas que despertam a alma. Deixe seu like se você acredita na força da verdade e comente. Qual foi o momento em que você encontrou sua própria voz? Sua história também importa. Até a próxima jornada.